Olá, ouvintes do Gato Preto Cast. Estamos de volta com mais um episódio, o 9º da nossa segunda temporada já. E hoje temos um convidado para lá de especial. Ele é daqueles que respiram conhecimento e tem um amor genuíno pelos livros. A gente está falando do nosso colega, o professor Everton Aparecido Tosetti de Godoy. Ele é especialista em História, Sociedade e Cultura pela PUC São Paulo e faz parte aqui da IFAP. Hoje ele está estudando Engenharia da Computação pela Univesp e uma especialização em Inovação da Educação mediada por Tecnologia pela UFABC. O professor Everton é, como vocês já podem imaginar, um leitor voraz. Ele conhece tão bem as estantes de uma biblioteca, gente, que quando ele visita a gente lá na biblioteca da EFAP, parece que ele já sabe exatamente onde cada livro mora. Não precisa nem pedir a ajuda dos bibliotecários. Mas hoje é com o bibliotecário Carlos Aguena que ele vai conversar sobre as experiências dele como educador, pesquisador, leitor, como ele explora a tecnologia e sobre a história e a paixão pelos livros, como que isso se cruza no seu caminho. Vocês estão preparados? Então bora lá, o Gato Preto Cast está no ar. Olá a todos, mais uma vez aqui um programa do Gato Preto Cast com um convidado muito especial, tá? Assim como a Patrícia já deu um gancho aqui, eu sou bibliotecário há mais de 30 anos, né? E o Everton, né, que é o nosso convidado, que aí o motivo também do nosso convite, eu nunca tive assim, o atendimento de um pesquisador que fosse tão autônomo, tão independente na pesquisa ao acervo de biblioteca, né? O Everton entra na biblioteca, ele já vai direto na estante, ele já localiza o livro que ele procura, trazendo um pouco assim do conhecimento de biblioteconomia. A classificação que fica na lombada dos livros é o que permite, é um sistema numérico que permite a organização dos acervos pelo seu assunto. E aí eu fiquei lembrando agora, né, a disciplina classificação, eu passei um semestre estudando classificação e, na verdade, não é uma coisa muito fácil, né, de você ter o entendimento de como, né, você consegue, através de um sistema decimal, conseguir reunir os livros não pelo autor, não pelo título, mas pelo assunto. E, gente, o Everton tem um domínio disso, né? Então a gente agora vai saber como ele conseguiu, né, chegar nessa autonomia na pesquisa de bibliotecas. Então vai lá, Everton. Muito obrigado aí pela sua participação. Olá, pessoal. Eu agradeço pelo convite e já respondendo essa pergunta, na realidade foram anos e anos de experiência. Então, minha experiência lá começa, eu me lembro assim, bem jovem, lá com 13, 14 anos, quando eu comecei a frequentar a Biblioteca Municipal de Santo André, e nas estantes da Biblioteca Municipal tinham os títulos como História, Psicologia, Filosofia e alguns números. Aí eu, enquanto jovem, olhava aquilo, a princípio não entendia muito o que tinha a ver os números com os nomes, mas eu sempre, andando pelos corredores lá da Biblioteca Municipal, comecei a perceber um pouco dessa questão, mas talvez o ponto-chave, pensando aí na minha trajetória, foi quando eu fiz um curso que era um curso de primeiro emprego, que era de auxiliar de desenvolvimento infantil, e os professores desse curso que eu participei, eles proporam para a equipe, lá para os estudantes desse curso, uma proposta um tanto quanto ousada, pensando em primeiro emprego, que ao invés de procurar o primeiro emprego em empresas, na cidade, os estudantes se organizassem e criassem uma OCIP ou uma ONG para desenvolver e criar oportunidades de emprego. E eu lembro que nesse projeto, uma das coisas que nós pensamos em desenvolver no bairro foi justamente uma biblioteca. E aí, quando nós começamos a arrecadar livros, até conseguimos uma doação de uma professora aposentada com diversos exemplares para montar essa biblioteca, tínhamos diversos livros e como catalogar. E aí foi quando eu comecei a pesquisar sobre essa questão e descobri que existia uma forma de catálogo, na realidade duas principais, o CDD e o CDU, que é o Código Decimal de Dewey, e acho que é Código Decimal Universal. Eu me apeguei mais ao Código Decimal
de Dewey, e comecei a me interessar por isso. Na realidade, a biblioteca que nós projetamos ali para funcionar não foi para frente, mas o conhecimento, a experiência ali aumentou um pouco essa minha paixão por livros. Eu já era um leitor, mas também trouxe vamos dizer assim, esse entendimento de como funciona essa questão de catálogo, tudo. E por mais que eu não fui trabalhar nessa área, mas eu tive esse conhecimento. E aí depois, ao longo do tempo, me tornando professor, tudo, e tendo alguns exemplares em casa, eu comecei a organizar a minha própria biblioteca. Então, na época, utilizando Axis e Excel, eu montei a minha própria biblioteca, e hoje eu tenho mais de 1.000 exemplares em casa, catalogados, e todos eles registrados e seguindo o CDD. Então, que normalmente é interessante também, a termos de curiosidade, todos os livros, principalmente publicações a partir dos anos 90, eles têm na sua ficha catalográfica, ele apresenta lá no final o código e quais são os temas relacionados a esse código. Então fica muito fácil, quem quiser entender um pouco mais, descobrir, é só abrir um livro ali, nas primeiras páginas você vai encontrar essas informações. O Everton me dá uma oportunidade de falar uma coisa que eu acho que é bem legal para que os nossos ouvintes também saibam, né? Se você tem um domínio, né, minimamente da classificação de uma biblioteca, você, regra geral, consegue ter autonomia e independência em todas as bibliotecas, porque tanto a CDD quanto a CDU que o Everton mencionou, eles são muito semelhantes, né? O número 1, por exemplo, se refere à filosofia e psicologia, 2, religião, né? Então, se vocês sabem isso, né, vocês já conseguem ter um certo domínio de onde os livros estão localizados e como eles se organizam dentro de um acervo de uma biblioteca, né? Isso eu acho que é um conhecimento bem legal de saber. E, além disso, Everton, não sei se a partir dessa experiência você tem uma diversidade de leitura incrível, né? Então você passa das ciências humanas para a tecnologia. Como é que aconteceu isso, Everton? Eu brincava assim, conversando com pessoas do meu convívio, que eu tinha a síndrome do homem renascentista, porque quando eu, enquanto professor de história também, a gente pensa no Renascimento, grandes nomes do Renascimento, eles ficaram conhecidos como pintor, como escultor, mas quando a gente observa, eram pessoas que elas trilhavam caminhos em diversos ramos ali do conhecimento. E eu, assim, contando bem brevemente uma pequena biografia minha, vou pensar, eu comecei no ensino técnico na área de nutrição. Então, na adolescência, eu estudei, fiz o técnico de nutrição na ET Júlio de Mesquita, em Santo André, e aí depois fui para a área, aí depois fiz esse curso de auxiliar de desenvolvimento infantil, já voltado para a área de educação, aí fui estudar história, mas eu sempre tive interesse em várias áreas. Na adolescência também estudei um pouco da área de computação, de hardware. Isso permitiu também eu desenvolver meu próprio sisteminha de biblioteca, bem rudimentar em casa, e então essa questão de ter vontade de conhecer as coisas, como elas funcionam, isso faz eu diversificar também essa questão da leitura. Então eu procuro sempre estar... Lógico que eu tenho minhas questões preferenciais, principalmente questões mais técnicas, voltadas para o campo das ciências humanas, mas eu costumo diversificar bastante a leitura para ter também outras visões e trazer essa questão do confronto das ideias e ter outras perspectivas também. Everton, me ocorreu de fazer uma pergunta para você que está meio que fora do roteiro, tá? Mas você fique muito à vontade, né? Você tem uma formação humanista e tem um grande conhecimento também de tecnologia. Pensando nessas duas características que você tem, como que você enxerga a inteligência artificial? A inteligência artificial é algo bem, vamos dizer assim, complexo. Na realidade, eu vejo muitas questões a gente pode sempre levar por um aspecto simplista ou tratar com a sua complexidade. Eu, a princípio, nesses últimos anos, eu me vejo como um entusiasta de inteligência artificial.
por mais que eu consigo ter também uma noção de alguns problemas, algumas questões éticas que implicam o seu uso, mas eu vejo o surgimento delas e o desenvolvimento como algo que pode potencializar. Inclusive, recentemente eu fiz uma formação no USP Escola, que era voltada para robótica e inteligência artificial. E o professor, ele chegou a comentar algo que de lá para cá eu venho pensando bastante, que é que muitas vezes a gente vê a inteligência artificial hoje como uma ferramenta, mas a gente pode pensar que a inteligência artificial ela pode estar para além de apenas uma ferramenta. Então é algo, lógico, que se a gente for observar, é algo que, pensando em inteligência artificial, não é algo tão novo assim. Talvez a inteligência artificial generativa é algo mais recente dos últimos anos, mas a inteligência artificial, enquanto conceito, enquanto algo aplicável também, já está sendo desenvolvida aí pelo menos desde os anos 50. Então nós temos pelo menos meio século de inteligência artificial aí no mundo. Mas hoje nós estamos vendo ou vivenciando uma transformação muito acelerada. E eu penso que nós devemos estar antenados com o que está acontecendo, justamente para conseguir não prever o que vai acontecer daqui a algum tempo. Até pela minha formação em história, a gente não consegue prever nada. A gente fala do que passou, mas observando o que passou e o que nós estamos vivendo, a gente pode ter alguns caminhos que a gente vai trilhar pensando talvez num melhor uso, em formas de controle também desse tipo de tecnologia ou regulamentação, que é algo importante para se pensar. Mas, assim, de modo geral, eu vejo com bons olhos e, me permitindo aqui viajar um pouco, eu penso que nós estamos em um momento de transição, ou que assim, muitas coisas estão mudando e assim como outras questões tecnológicas foram cruciais para pontuar mudanças na sociedade, eu acredito que não só a inteligência artificial, mas outras questões que estão acontecendo nos dias de hoje podem caminhar para um novo momento da sociedade, da humanidade, mas me permitindo viajar muito longe. E queria entender um pouco o que você falou no comecinho da sua resposta, né? Você enxerga a inteligência artificial além de uma ferramenta. Eu queria entender um pouco isso. A gente pode ter essa inteligência artificial como somente uma ferramenta para ela resolver, vamos dizer assim, questões pontuais, como, por exemplo, eu vou redigir um e-mail e eu peço para essa inteligência artificial fazer a correção ou apresento um prompt lá para ela do que eu gostaria que aparecesse no e-mail, ela cria. Aí ela está como uma ferramenta. Aí ela está como uma ferramenta. Mas hoje, pensando aí na tecnologia, na infraestrutura que nós temos, é possível você programar algumas inteligências artificiais para elas trabalharem em conjunto, porque não que ela tenha uma autonomia, mas ela deixa de ser só um utensílio, porque apesar de ter essa capacidade de fazer coisas pontuais, quando a gente observa na gama de inteligências artificiais que estão surgindo, elas possibilitam várias interações humano-máquina. Então, deixar de ser algo muito pontual para ser, vamos dizer assim, talvez algo como um apêndice, talvez uma extensão do humano, assim, é isso? Algo... Eu me lembro de um professor francês, eu não vou conseguir lembrar o nome dele agora. Eu coloco para vocês depois na descrição, mas enfim. É um cara que ele falava de uma teoria é um cara bem mais antigo, tá? Do que as coisas de inteligência artificial. Ele estava falando sobre interação de humanos e máquinas, mas ele falava que na ideia dele, a gente estava caminhando para ser, como humanidade, o que ele chamava de simbionte.
que é ser humano junto com uma máquina, porque a gente meio que já faz isso. Porque a gente não lembra alguma coisa, você vai lá no Google, daqui a pouco a gente está fazendo isso de um jeito muito mais automático, muito mais interativo mesmo do que a gente está fazendo agora, que a gente ainda precisa da mediação de muito mais tecnologia do que no futuro a gente vai precisar, eu acho. Tecnologia, estou falando de hardware, né? Nesse momento. Então, assim, é isso. Eu acho que eu concordo com você. Eu acho que se a gente pode fazer um exercício de brincar, de imaginar futuros, esse é um futuro possível, eu acho interessante. Pensando nessa questão de imaginar futuros, e aí é interessante, trazendo para a questão da literatura, muitas distopias do passado, que eram obras de ficção, muitas questões que foram apresentadas ali por Orwell, pelo Asimov, algumas dessas questões a gente consegue não ver ela materializada no presente, mas coisas semelhantes que estão no mundo hoje e a gente encara de uma forma muito natural. Mas quando essas obras foram escritas há 50, 100 anos atrás, era algo que parecia absurdo, e quando igual um dos livros que eu li esse ano, foi o Eu, Robô, do Asimov. Então é muito interessante hoje, na era da inteligência artificial, a gente pegar uma obra de ficção como a do Asimov e perceber como diversos aspectos que ele traz enquanto ficção hoje estão presentes. E aí é interessante pensar, principalmente, não dando spoiler, mas para o final do livro, o que será que, se algumas das questões que ele apresentou ali foram projetadas, será que o que ele apresenta como futuro utópico, distópico, não sei, depende da perspectiva de cada um, será que não caminharíamos para algo nesse sentido? E aí fica no ar aí, quem quiser saber qual é esse futuro que ele apresenta, vai precisar pegar lá a obra e ler. Aí, Everton, aí eu não resisto, tá? A gente já está chegando no finalzinho, infelizmente, né, da nossa conversa, mas eu preciso fazer essa pergunta que me interessa bastante, é um tema para mim enquanto ser humano, enquanto leitor também, né? Você acha que a gente está caminhando para um mundo distópico? Nossa, assim, às vezes eu vejo as notícias, ou observo as questões na grande mídia e tudo mais, eu não sei se nós estamos caminhando ou se nós já vivemos o que em outros tempos nós diríamos que é uma distopia, mas ao mesmo tempo fazendo um exercício que eu costumo ser muito otimista também, principalmente enquanto professor de história, é de observar que em outros momentos, quando a gente, inclusive eu enquanto professor, às vezes eu preparava aula, contar algo aqui que eu chegava a chorar quando eu, sem brincadeira, de derramar lágrimas, quando eu ia preparar aula sobre algum tema, principalmente quando envolvia crianças, coisas que a gente observava, atrocidades que aconteceram ao longo da história, não só do mundo, mas principalmente quando a gente pensa na história do nosso país, quantas atrocidades aconteceram, como as próprias leis, elas eram absurdas e era o que estava dentro da legalidade. E aí quando eu penso no que nós tivemos aqui enquanto história do Brasil, enquanto história do mundo, percebemos que nós avançamos muito. E por mais que o momento ele se apresente, às vezes, como, dependendo do recorte, do olhar que você tem como uma distopia, a gente consegue ter uma visão diferente. Pensar, não, pode não estar 100% perfeito, que eu nem sei se isso é possível alcançar, mas avançamos bastante. E aí é importante, e aí por isso que eu recorro também muito aos livros, é para conseguir compreender o que nós podemos fazer para talvez adiar essa distopia, que isso chegue, se a gente está caminhando. Existem diversos autores que vão convidar a gente a pensar de uma forma diferente para construir algo, vamos dizer assim, mais positivo, melhor do que, dependendo do foco que a gente tem, acaba nos levando. Ouvindo você, Everton, e agora pensando no seu lado
historiador, né, estudioso de história. Eu tenho a impressão, mas assim, eu estou falando agora como um leigo, mas eu acho que a consciência evolui, não é? Você lembrando assim agora de fatos históricos do Brasil, hoje seria inconcebível qualquer pessoa defender, por exemplo, a volta da escravidão, né? Tem pelo menos acho que a consciência evolui. Faz sentido pensar dessa forma? Eu acredito que faz sentido. Eu não sei se a consciência, mas um ponto que eu costumo pensar, principalmente ultimamente, e talvez é uma das poucas certezas que eu tenho na vida, é a mudança. Estudando história, uma das questões que eu percebo que ela é constante é a mudança. Estamos sempre mudando. E aí, a mudança não significa melhora. A mudança significa mudança. As coisas elas se transformam. E o caminho que vai levar essa transformação depende das ações que estão sendo feitas no presente. Então, para a gente pensar, por exemplo, a abolição da escravidão foi um longo processo de luta de pessoas que foram escravizadas, de diversos grupos abolicionistas, para culminar na abolição. Mesmo hoje, sabemos de diversos problemas que ainda existem e há muitas pessoas que se organizam, que trabalham para que as mudanças elas aconteçam. Ao mesmo passo que há pessoas, grupos que se organizam para que mudanças não aconteçam ou para que as mudanças elas aconteçam para um outro caminho. E aí nós vivemos nesse mundo e é interessante a gente pensar, que eu falei, há grupos e há grupos, mas na realidade há diversos grupos, não existem só dois caminhos. Um quer que as coisas permaneçam como está, outro quer que as coisas mudem. Não, há um grupo que quer que as coisas mudem. Para um lado, há um grupo que quer que as coisas permaneçam, há outro grupo que gostaria que algumas coisas voltassem como era em outro momento, há outros que trazem propostas totalmente diferentes. Uma das formas da gente conseguir compreender um pouco de toda essa dinâmica é através da leitura. Então, eu vejo, e voltando naquela questão de por que eu gosto de diversificar a leitura, é justamente para ter esses vários pontos de vista para conseguir construir algo que talvez do hoje. Eu tenho um filho de 13 anos, ele me pergunta, o que você acha disso? O que você acha daquilo? E aí eu falo, talvez no século XIX, quando tal filósofo pensou isso, para o mundo que ele vivia, fazia sentido. Agora, essa ideia desse filósofo, que parece muito boa, trazendo para a realidade Brasil, São Paulo, 2025, não faz sentido nenhum. Então, a gente precisa, eu falo para ele, a gente precisa ler, mas também analisar a situação que nós estamos vivendo. E, a partir disso, construir algo novo, diferente. Então, independente dos grupos que querem manter, que querem mudar, as coisas mudam, né? As coisas mudam. Everton, uma pergunta que a gente faz para todo convidado. Qual que é o livro da sua vida? Livro de cabeceira. Nossa, o livro de cabeceira são tantos, mas eu confesso que eu ouvi outros podcasts e vi a recorrência dessa pergunta. Tem um livro que talvez foi o que mudou muito a chave e fez com que eu fosse para a área da educação e norteasse muitas questões da minha vida, que é um livrinho curto da Editora Imaginário, talvez seja um pouco difícil de encontrar, que o título dele é provocativo. O Falso Princípio da Educação, que é de um filósofo, escritor do século XIX, que o pseudônimo dele é Max Stirner. Se eu não me engano, o nome dele é Johann Caspar Smith. Então, esse autor, e foi uma das coisas que me pegou muito nessa leitura, eu estava no ensino médio quando eu fiz essa leitura, e ele estava falando do falso princípio da educação do século XIX, e eu, enquanto um estudante, ali no começo dos anos 2000, já no século XXI, eu percebia que várias críticas que ele apontava na educação do século XIX, eu via no meu dia a dia estudando em uma escola técnica. E aí eu parei para... Isso fez eu abrir minha mente sobre que a educação pode e deve ser algo muito além do que eu vi ali nos moldes de educação técnica que eu tinha no começo do século XXI. Everton, muito obrigado. Foi ótimo ter conversado com você.
É isso aí, pessoal. A gente agradece aqui ao professor Everton e a todo o pessoal da técnica que cuida de cada detalhezinho para que o Gato Preto Cast chegue até você. Estamos preparando agora uma nova temporada para 2026. Em breve a gente vem contar para vocês sobre ela, hein? Fiquem ligados. E se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, entre em contato com a gente pelo e-mail bibliotecacre@educacau.sp.gov.br. Valeu, gente. Até a próxima.